1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 7. Esse é o texto que foi escolhido para que possamos falar sobre santificação. Diz o versículo Tessalonicenses 4 e 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A igreja, por favor, repete esse versículo. Amém. Agora eu quero ir para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Observe que o texto está dizendo que Deus não lhe chamou para a imundícia. Deus não lhe chamou. Se você está falando de Deus, está dizendo que está com Deus e tem alguma imundícia, então precisa deixar, porque Deus não desejou isso para você nem para mim, para nenhum de nós. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 9, 10 e 11. Eu vou ler porque está sendo gravado, não é isso? Está sendo gravado a palavra, então por isso que eu vou estar lendo. Fala assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 ao 11. Versículo 9 fala assim: não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E tais foste algum de vós, mas foste lavado, mas foste santificados, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Pode se assentar. Não estamos fugindo do primeiro versículo, estamos dentro do mesmo assunto. Vamos falar desses 3 versículos, incluindo também o outro que nós já falamos, que foi o que escolheu. Esse versículo em que nós acabamos de ler, ele é uma expressão de Paulo aos Coríntios, como os irmãos acabou de ver. E a expressão de Paulo, eu diria que é mediante o conhecimento de Deus que Paulo tinha e a intimidade que ele tinha para com Deus, ele se expressa dizendo qual era o tipo de pessoas, mediante as suas atitudes, que pelo conhecimento e a intimidade que ele tinha de Deus, ele diz qual era as pessoas que provavelmente, certamente ficaria fora do reino de Deus. É isso que o texto está dizendo. Paulo, mediante a intimidade que ele tinha com Deus, que era um homem de muita intimidade com Deus, mediante conhecimento de Deus, mediante o conhecimento da natureza humana, sabendo quem é o reino de Deus e qual que é a qualidade dos habitantes do reino de Deus, ele escreve alguns nomes que são atitudes nossas, de que a prática dessas atitudes certamente não herdaria o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E ele é muito ousado. Ele é muito ousado em dizer o nome das atitudes. Ele é muito ousado. E essa questão de ser ousado para dizer algumas coisas, para quem não sabe, tem hora que é necessário. Tem hora que é necessário. Tem que ler o texto claro.
tem que dizer o que é que você quer dizer, claro, para que quem está ouvindo entenda, né? Então é necessário. Eu outro dia conversando com um enfermeiro, ele falou para mim que quando alguém chega no hospital com uma ferida que está há muito tempo que não cura, aquela ferida já está há muito tempo que não cura, aquele enfermeiro, segundo ele, uma das coisas que chega no hospital que faz, a primeira coisa é arrancar a casca da ferida e pegar e escovar, sangrando. Está sangrando, mas ele está escovando. Enquanto aquilo não sangra bastante, ele não para de escovar a ferida. Segundo ele, logo em seguida, nasce uma nova pele e aí vai rumo à cura e ao sarar daquela ferida. Tem algumas coisas espirituais que é necessário fazer a mesma coisa. Tem que arrancar a casca, tem que escovar, tem que passar a Bíblia, tem que esfregar o versículo na pessoa, para poder a pessoa entender, ou as pessoas que somos nós, tem que arrancar a casca. Se ficar só alisando, passando mertiolate na casca da ferida, o mertiolate escorrega, sai lá embaixo e não entra onde está ferido. Então tem que escovar, tem que arrancar a casca e passar a escova para poder ferir, sair sangue, para poder sarar a ferida. E no mundo espiritual tem hora que é necessário. Por que o evangelho coach não está sarando ninguém? Porque não está arrancando a casca da ferida. Está só passando o mertiolate e o negócio por baixo está ferido. Está podre por baixo. Tem que arrancar a ferida. Ou arranca a ferida ou não sara. Qual que é arrancar a ferida, pastor? Falar o texto correto. Não ficar embromando com o texto. Dizer claro. Vamos para o texto. 1 Coríntios 4, 6 e 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele está dizendo, você não sabe disso? Você, por acaso, Coríntios, igreja de Corinto, vocês não sabiam disso? Já que vocês não sabiam, e se sabia, não queria entender e fazia de conta que não estava ouvindo, então eu vou dizer para vocês, não sabe que quem pratica tal coisa não herdarão o reino de Deus? Ou seja, se o único foco da igreja é o reino de Deus, e essas atitudes faz com que nós não herdamos o reino de Deus, por que estamos aqui? Qual que é a coisa maior da igreja? É o reino de Deus. Nós estamos aqui unicamente por uma coisa, pelo reino de Deus. Jesus morreu no Calvário por uma única coisa, para nos dar o reino de Deus. Se eu estou dentro da igreja, ou na igreja, como era o caso da igreja de Coríntios, e eu não sei se eu vou para o céu, mediante a minha atitude, agora Paulo está dizendo para eles, não sabe que os injustos não herdarão o reino do céu? Ou seja, o troféu maior, ele estava perdendo. O troféu maior da igreja é a salvação. E isso, Paulo disse que ele não entra no reino do céu. E aí, ele diz a seguinte frase, ainda no versículo 9. Ele fala assim, não vos enganeis. Tipo assim, não se engane. Eu estou lhe dizendo que os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí tem um ponto, ele volta e repete e põe 2 pontos. Não vos enganeis. Parece que essa tradução não mostra o versículo inteiro do versículo 9. A minha é a tópsio. Não sabeis que o reino de Deus, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele diz, não vos enganeis. Ele quer dizer,
não se engana. Lá na minha terra, quando alguém fala assim para o outro, fulano, não se engane, que é o caso do texto, a pessoa quer dizer assim, olha, o caso é sério. Não se engane, o caso é sério. Ele diz, isso no versículo 9, na minha tradução, está no versículo 9, não vos enganeis, ou seja, o assunto é sério. Não brinque com o que estou falando, não vos enganeis. E na realidade, quem engana a si próprio, biblicamente falando, é o pior enganador que poderia existir na face da terra. É o que engana a si próprio. É o que engana a si próprio. Esse é o pior enganador. E aí, ele vai nos dizendo, no versículo 9, ele continua ainda dizendo assim, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomita herdarão o reino de Deus. O texto está nos escrevendo algumas atitudes que talvez, se eu perguntar aqui quem era algum desses, muitos de vocês vão levantar a mão. Porque muitos de vocês, muitos de nós éramos roubadores. Muitos de nós aqui éramos ladrões. Muitos de nós aqui eram enganadores. Muitos de nós aqui eram falsificadores. E muitos de nós aqui éramos tudo isso que o texto está dizendo, que eles não herdarão o reino de Deus. Sabe por que tu está aqui? Porque um dia alguém falou isso para você e você deu um passo a respeito da santificação. É por isso que tu está aqui. E se eu pedir para levantar a mão aqui, quem é algum desses aqui? Impuro, idólatras, adúlteros, roubadores, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. Quantos cachaceiros, às vezes não está aqui na nave da igreja. Mas sabe por que tu está aqui? Porque um dia tu deu um passo para a santificação, se purificando diante de Deus. Falta mais, falta. Mas já deu um passo. Já deixou de roubar. Já não é mais ladrão. Já deu um passo. Talvez falta alguma outras coisas, mas pelo menos roubar já deixou. Já deixou de ter o espírito de sodomita. Já está em meu caminho andado. Falta ainda mais algumas coisas, em mim falta, mas pelo menos não sou mais cachaceiro como eu era antes. Ou seja, estou no caminho certo. Estou na santificação. Eu anotei aqui, Deus, irmão, se é que Deus tem alguma dificuldade, porque na realidade não tem, mas se é que tem alguma dificuldade em fazer algo na vida de alguém, sabe por quê? É que Deus não salva ninguém que é certo. Não. Deus só liberta pecador. Quer ver quer ver o processo na vida de alguém dificultar para poder ser liberto, é porque ele nunca aceita que ele está errado. Aí, se é que tem Deus alguma dificuldade, tem nisso, em libertar alguém que diz que é certo. Vou repetir, se é que Deus tem alguma dificuldade em alguma coisa, essa é uma delas, é libertar alguém que nunca aceita que é pecador. Alguém que não aceita que é pecador, esse certamente ele vai ter dificuldade de entrar no céu.
Porque a Bíblia diz que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Dentro desse pecador tem que ter o desejo de dizer: eu sou pecador, não estou de acordo com a vontade de Deus. Eu vou melhorar a minha situação, eu vou me santificar, vou dar um passo diante de Deus e eu vou buscar aquilo que Deus quer sobre a minha vida. Aí Deus pode fazer alguma coisa, mas quando você vê alguém dizer a vida inteira que é assim, e que é assim, que é assim, que é assim, eu já sei. Deus vai ter dificuldade em libertar. Outro dia eu falei para minha esposa, uma pessoa que fazia parte de um conjunto da igreja que eu dirigia, e eu falei para ela, ele era o vocalista, e eu falei para ela: olha, fulano não vai ficar, é na igreja, vou dar nome, o Edson, vocalista da banda. Eu falei: olha, ele não vai ficar na igreja. Ela falou: por quê? Porque quando eu vejo contestando que nunca está errado e está sempre certo, e contestando contexto bíblico, eu estou dizendo: Deus está tendo dificuldade, porque não é pecador e se coloca na posição de justo. E a Bíblia não salva ninguém que se diz perfeito. Deus está em busca de quem é imperfeito para libertar e pôr de pé, libertando o teu pecado, te justificando e pôr na presença dele para a glória e honra do nome dele. Deus não salva perfeito. Tu é perfeito, tu está fora do plano de Deus. Deus salva pecador. Deus salva pecador que reconhece que é pecador. Agora que fica dizendo que está certo, não foi eu, foi fulano, pegando os princípios do que Satanás disse para o casal no jardim do Éden. Adão disse que foi Eva, Eva disse que foi Adão, e fica aquele rolo de cobra, já que todo mundo diz e ninguém quer assumir, então vai pagar todo mundo. Você nunca trabalhou, vai trabalhar. Você nunca sentiu dor de parto, vai sentir. E você nunca se arrastou, vai se arrastar. Já que ninguém assume. Quer ver Deus fazer algo na tua vida? Se coloca como pecador. Fala para Deus que tu é necessitado. Que tu é necessitada. Deus não liberta perfeito. Deus liberta pecadores e que se coloca na presença dele dizendo: eu sou necessitado. Aleluia! Põe para mim aí João capítulo 4, versículo 14. João 4, 14. Aleluia! Glória seja dada no nome do Senhor. É santificação. Quer crescer, quer ter contato com Deus, tenha direito, tenha prazer em melhorar diante de Deus. Deus não liberta perfeito, Deus liberta pecador. João 4, 14. Quem está dizendo aí é Jesus. Mas aquele que beber da água em que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água em que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Imagina você indo agora em uma estrada no deserto. Imagina na tua mente, tu vai andando em uma estrada e tu está com muita sede nessa estrada. Tu está com muita sede, mas muita sede. E de repente, você olha na beira da estrada, tem uma fonte de água caindo na beira da estrada, uma cachoeira. E você com muita sede, o sol muito quente, e não tem água com você. E de repente você olha assim, vê um barulho dentro do mato, na beira da estrada, uma fonte de água descendo. Aí você olha, para em frente à fonte de água, e você fica 10 minutos olhando para ela. Aí você olhou 10 minutos, foi embora. Tu matou a tua sede? Matou a sede? Não. Assim, às vezes, é algum de nós. Mas aquele que beber, você quer beber, tem que se colocar
como pecador, deixar reconhecer dentro de si que você quer beber da água que sacia a sua sede espiritual. Mas às vezes nós faz igual o homem andando pela estrada, nós vê a fonte de água, fica 10 minutos olhando e vai embora com sede. Se não tomar da fonte, vai embora com sede e pode morrer de sede pelo deserto, pela estrada. Mas Jesus está dizendo, espiritualmente falando, a mesma coisa. Aquele que beber, se não beber, vai ficar dentro da igreja com sede. É o que acontece com muitos de nós. Fica na igreja com os lábios ressecados de sede. Nas nossas atitudes que não queremos mudar, porque mamãe me fez assim, papai te fez assim, e quem te achou era teu pai e tua mãe? Tinha conhecimento de Deus? Bebe da água. Bebe da água. A água aqui é a oração. É um coração humilde dizer, Deus, eu preciso de ti. Deus, faça uma obra sobre a minha vida. Não permita-me morrer nessa situação de um miserável pecador. Beba nessa noite da água. Beba dessa água, porque tem muitos que estão ficando de frente da fonte, dentro da igreja, e está com sede. Se santifique diante de Deus. Adquira a autoridade de Deus da tua vida. Tenha intimidade com a tua esposa. Tenha amizade com teu marido, teus filhos, tua família. Mas tenha intimidade com o Todo-Poderoso. Beba dessa água hoje. Se você tem sede, beba dessa água. Beba dessa água. A fonte está jorrando, mas o pecador está em frente só olhando. Não lê Bíblia. Não quer orar? Quer ficar batendo de frente com a Bíblia? Não, beba da água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, a água jorra da fonte principal, Jesus. A fonte aqui é Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca. Como que é que eu não sinto sede? Eu me sinto satisfeito com Deus. Eu me sinto satisfeito na igreja. Eu tenho uma vida satisfatória comigo e Deus. Isso é não ter sede. Isso é dizer, eu estou no lugar certo, eu estou lendo o livro certo, eu estou adorando o Deus certo, e a minha alma está saciada. Eu jamais terei sede da vida pecaminosa que eu tinha. Beba dessa água hoje, se tu tens sede. Beba. Beba. Você é do ciclo de oração? Beba dessa água. Deus quer mais de você. Você é obreiro? Beba dessa água. Não fique só na superfície, não. Quando Ezequiel chegou na beira do rio, na visão, Deus disse, meu filho, você está no raso, entre com a água pelos artelhos. Ele disse, olha, entrei, entre com a água pelos joelhos. Ele entrou, entre com a água, deu nos lombos. Ele entrou, entre mais. Ou seja, Deus queria mais do profeta na presença dele. Cada passo do rio é a presença de Deus na tua vida e na vida dele e nas nossas vidas. Entre nesse rio, ele entrou no rio a ponto de não poder mais andar. Aí era só nado. Aí é só o mistério de Deus. É lendo Bíblia, é profetizando, é tendo revelações, é tendo intimidade com Deus, é tendo a alma saciada. Beba dessa água, se santifique na presença dele. Se santifique. Não existe vida sem Cristo. Não existe vida sem Deus. Quer ter vida? Está aqui, ó. Beba da água. Ele é água e ele é pão. Coma desse pão e beba desta água. Aleluia. Terá sede, porque a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Ou seja, a presença de Deus em quem busca dá um conhecimento, um prazer, uma alegria dele servir a Deus a ponto de herdar a vida eterna pela alma saciada pela palavra e pela presença de Deus. A água que eu lhe der, fará nele uma fonte. Que fonte que é essa? Alegria em Deus, conhecimento em Deus, prazer de servir a Deus, alegria no Espírito Santo. Isso fará uma fonte, ou seja, estou cheio de Deus. Para quê? Para servir, para saltar para a vida eterna. Se santifique. Versículo 11, versículo 10. O melhor, volta lá por favor, versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta ficar só olhando para a fonte, não. Só olhando para a fonte vai morrer de sede. Tem que beber da água. Tem que ler a Bíblia. Tem que ser humilde. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Nós temos que nos prostrar diante de Deus com humildade. Senhor, olha a minha situação, Senhor. Senhor, o texto disse que eu era cachaceiro, eu era adulto, eu era tudo isso, Senhor. Senhor, liberta a minha vida, a minha alma, Senhor. E aí o rio caudeloso de Deus vai tomando a tua alma, o teu espírito, e daqui a pouco tu está saltitando na presença de Deus, está comprando livro, lendo palavra, e está uma glória para a honra do nome dele. Versículo 11, aleluia. Versículo 11, e é o que alguns têm sido. Na minha Bíblia, ele deixa mais claro que fala que nós éramos alguns desses que eu li, tudo que eu li. Versículo 11 da Bíblia Thompson. E tais foste alguns de vós. O versículo 11, ele quer dizer, e tais ladrão, bêbado, adúltero, e tais era alguns de vós. Já pensou? Se mandasse você levantar a mão aqui, quem era isso? Eu era o primeiro. Eu estava aqui no caso do Goró. Era o meu caso aqui. Era o cachaceiro, Goró. Tais era vocês antes, e tais foste quer dizer passado, foste alguns de vós, quer dizer, assim, cachaceiro, ladrões, assim era vocês antes. Mas o que aconteceu, meu Deus? Que o negócio inverteu. Vamos ver o que aconteceu? Haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nós somos ex-cachaceiros, não somos mais. Por quê? Porque a vez de ser santificado, aleluia, e a vez de ser santificado, ou seja, é por isso que nós estamos aqui, porque nós éramos tudo isso, mas o texto diz que a vez foram purificados e santificados. Sabe o que é que liberta de cachaceiro, de ladrão, de prostituto? É a santificação. Não adianta querer ser liberto sem se dedicar à santificação. O livro de Hebreus diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que que ninguém verá o Senhor sem a santificação? Porque quem tira as impurezas na vida do crente é a santificação. Se não houver santificação,
você vai chegar lá de qualquer jeito, e lá não entra de qualquer jeito. Por que que o texto diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor? Porque aqui é o momento de santificar, para que a vez assim era vocês antes, assim você era, mas a santificação te santificou. E quando te santificou, o teu passado ficou para trás. O que nós éramos tudo aquilo que o versículo 9 está dizendo, mas antes nós nos lavamos, nos santificamos e nos justificamos. O que é um homem justificado? Já viu lá? O réu está lá para ser julgado, e a culpa dele, o juiz tira toda a culpa dele, mediante a apresentação do advogado. O juiz resolve tirar toda a culpa do condenado, e aí ele é absolvido. Quando ele é absolvido, ele passa a ser justificado no meio da sociedade que antes tinha como isso, como aquilo, mas quando o juiz perdoa as suas culpas, ele passa a ser justificado para a sociedade e passa a ser aceito. O texto diz que tu foste santificado, abandonou o que tu era antes. Depois de santificado, passa a ser justificado. E a Bíblia diz que nós somos justificados, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe por que tu hoje tem paz? Porque tu foi santificado, tu foi justificado e Deus tirou a tua culpa de condenado e te colocou absolvido para a sociedade, em nome do Senhor. Aleluia! Justificado, santificado e justificado. Quem pode mais apontar o pecado do André? Ninguém mais. E o meu, nos goró? Ninguém. Nós se esforçamos, fomos para a igreja, aceitamos Jesus, ouvimos as pregações da liderança que era nossa na época, ensinando como que nós tínhamos que melhorar diante de Deus. Nós acatamos, tivemos humildade, nos esforçamos para colocar em prática. A justificação operou em nós, nos justificou, ou melhor, nos santificou, tirou o que nós tínhamos de erro, que não estava de acordo com a palavra. Agora Deus olha e diz: olha, já foi lavado pelo meu sangue, agora eu vou justificar mediante a sociedade. Vá e me adore, e você mais nunca terá sentimento que um dia você fez aquilo outro. Já vou encerrar. Aleluia! Glória seja dada no nome do Senhor. Santificação é o processo de nos purificar diante de Deus. Mas isso tem que ter esforço, viu? Isso tem que ter esforço. Não é só ficar, não, tem que ter esforço. Deus, Jeová, disse para Satanás: tem visto o meu servo Jó, homem temente a mim, e se desvia do mal. A fortaleza da igreja não é em enfrentar, é em desviar do mal. Hoje eu conversava com a Karina hoje de manhã, ela lê o livro lá de, como é que é? Spurgeon. Ela lê o livro e ela estava comentando algo que ela leu a respeito de José. Ela leu algo hoje lá no livro do Spurgeon, que a respeito de José, que José, ele na casa de Potifar, cuidando da casa do seu patrão, do seu patrão Potifar, e a mulher de Potifar quis deitar com José. Um caba bonito, novo, mulher que não teme a Deus, quem não quer, caba todo bonitão. Ela quis deitar com ele, mas José fez o quê? Fugiu, largou a capa e foi-se embora. Sabe o que é aquilo? Espírito de santificação. Deitar com essa mulher aqui, misericórdia. O trem é bom, mas eu não vou deitar não, tem coisa melhor, o céu. Espírito
de santificação estava na vida de José. Quem nunca ia saber que ele tinha deitado com a mulher de Potifar? Ninguém. Mas quem está dentro dele dizendo: meu filho, eu tenho o governador do Egito para tu. Meu filho, não troca isso pelo que eu tenho na tua vida, não. E ele escapa e vai embora e deixa a capa. Interessante que depois que eu falei com a Karina, eu lembrei de Sansão. Sansão não escapou, deitou com Dalila, cafunézinho na cabeça, uma ajeitadinha na trança, cabeludo, e não sabe, bonitão, cabeludão, todo musculoso, acostumado a matar um monte de gente com uma queixada de jumento. Dalila disse: eu tiro sua força já já. Foi uma vez, não deu certo. Foi outra, não deu, até a hora que ela pegou o camarada. Se ele faz que nem José, ele não tinha morrido tão humilhante como ele morreu. Se ele tivesse se santificado como José, Sansão não tinha morrido como morreu. O que os boi fazia no engenho para moer algumas coisas no engenho, ficou Sansão depois de cego, que arrancou os olhos dele, porque é assim que Satanás faz. Quando está na presença de Deus, ele não tem poder nenhum, mas quando ele tira e elimina a santificação do homem de Deus, ele primeiro fura os olhos, e assim fez com Sansão. Tomou a força dele, que depois de uma série de tentativas, ele disse para ela onde estava a força. Ela chamou o inimigo e escravizou ele. A primeira coisa, fura os 2 olhos. Primeira coisa. Em segundo, coloca para girar aquele animal rodando no moinho. Rodando onde antes era trabalho de animal, agora quem está é um ex-profeta, um ex-homem de Deus. Por quê? Porque não se santificou. E o outro que a mulher queria deitar? Não, o outro correu. O outro fugiu. Vou repetir. O outro fugiu. O outro correu. E quando se corre do mal, tem um nome. Sabe qual que é o nome? Santificação. E quando se santifica, Deus fala assim: não, aqui eu posso trabalhar e vou colocar onde eu chamei para colocar, porque tem propósito, tem objetivo, está se santificando e eu tenho um propósito a fazer. Se santifique. Deus falou que tem algo na sua vida, no ministério. Se santifique. Se santifique. Deus falou que tem uma obra na sua vida? Sim. Se santifique. Aleluia. Alguns de vocês eram assim. Isso aí é o texto dizendo que nós éramos assim. Nós éramos bêbado, cachaceiro, tudo aquilo que fala no versículo 9 e 10. Mas, glória, mas foram purificados e santificados e declarados justos diante de Deus e o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você está justificado diante de Deus. Se santifique. A santificação é o corrimão para o aperfeiçoamento de nos tornar na posição que Deus quer. Tem que, crente que não se santifica, um dia morre na praia. Deus tem que olhar em você e dizer: está assim hoje, mas dentro dele tem o prazer de mudança. Está assim hoje, mas dentro dele tem vontade de se santificar. Está na lama hoje, mas dentro dele tem uma chama a dizer que vai melhorar. Sabe por que Deus lutou tanto por Pedro? Deus lutou tanto por Pedro,
Pedro cortou a orelha, Pedro negou, Pedro fez uma salada do diacho. E Jesus sempre ali. E Judas? Não, o caba é maquiavélico, o caba é sutil. Gente sutil, Deus não tem o que fazer por quem é certo. Deus não tem muito o que fazer por quem bate no peito e diz, eu sou certo. Não, Deus não tem muito o que fazer. E Pedro não largava de Jesus. Pedro queria impedir que Jesus fosse a Jerusalém de forma errada, sim, mas Deus sabia qual era o propósito dele. Era de defender o mestre, porém de forma errada. E quando se erra por querer fazer certo, Deus entende. Agora, quando erra com malícia, aí não tem como se santificar. Só se santifica quem está dizendo, eu estou errando, eu estou um bagaço, mas eu tenho prazer, eu vou melhorar, eu vou me pôr de pé. Aí Deus se apodera de você e de mim. Encerro aqui dizendo que nós éramos assim, alguns de vós eram assim, mas foram purificados e santificados e declarados justos diante de Deus. Nós nos santificamos. Como é que se santifica? É ouvindo a palavra, o que a Bíblia diz. Nós se inclina para a Bíblia e nos esforça para nos praticar o que a Bíblia nos orienta. Vou repetir, santificação é você ler na Bíblia o que está dizendo e você se esforçar para fazer o que a Bíblia nos orienta. A respeito de quê? De tudo, como ser patrão, como ser empregado, como ser marido, como ser uma esposa, como ser um obreiro, tudo, Deus ensina. A Bíblia que é a nossa regra de fé. Veja o que está na Bíblia, se não está de acordo com você, tenha humildade, abandone, que isso tem o nome de santificação.